Audiolivro Editora apresenta Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, versão King James. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Introdução. Autoria. A obra literária de Gênesis pode ser bem descrita como o livro dos inícios ou dos começos, porquanto narra com clareza, precisão e sabedoria o princípio de toda a criação de Deus. A primeira expressão que aparece nos manuscritos da língua original da obra é a expressão hebraica Bereshit, que significa no princípio, em língua portuguesa. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sendo também o título hebraico do livro. Na Bíblia hebraica, os títulos dos livros costumam ser a primeira palavra, ou as duas primeiras expressões que aparecem no texto sagrado. Contudo, o título em português foi baseado no termo grego Gênesios, como grafado na mais antiga e importante tradução grega das Escrituras. Gênesis capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 1. A Septuaginta, muitas vezes apenas referida como 70, dada a sua fama e valor milenar. Portanto, quer na forma hebraica quanto na grega, o título de Gênesis designa perfeitamente o conteúdo da obra, pois trata sobretudo das origens. O termo ainda pode ser compreendido em várias passagens bíblicas como genealogia ou história dos nascimentos. Ao longo de séculos e séculos de história até nossos dias, judeus e cristãos ortodoxos concordam que um homem, filho de hebreus, da tribo de Levi, ao clã de Coate e à casa ou família de Anrão, Êxodo capítulo 2, versículos 1 ao 10, capítulo 6, versículo 16, Números capítulo 3, versículo 27 e Atos capítulo 7, versículo 22, nascido no Egito chamado Mosher, Moisés foi o autor, narrador e compilador dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ainda que tenha contado com a ajuda de escribas e amanuenses, conforme a tradição, que também formam a Torá, isto é, a lei, o mais respeitado e sagrado livro dos judeus, também conhecido pelo nome grego Pentateuco, numa alusão aos 5 livros que formam um todo em relação à mensagem principal de Deus para seu povo, mandamento esse que foi vivido e enfatizado pelo próprio Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. A própria Bíblia defende a autoria mosaica do livro de Gênesis, considerando que, em Atos, capítulo 15, versículo 1, refere-se à circuncisão como um costume ensinado por Moisés, uma indicação a Gênesis, capítulo 17, ainda que isso possa também indicar certa medida de atualização escriba ou por parte de algum dos copistas da obra ao longo das eras. Gênesis capítulo 14, versículo 14, capítulo 36, versículo 31 e capítulo 47, versículo 11. Propósitos. O livro de Gênesis trata das principais origens do universo, dos mais importantes começos em relação à história, à humanidade, mas, sobretudo, ao povo de Deus na Terra. A obra pode ser dividida em 2 grandes seções. A primeira, que diz respeito à história da humanidade primitiva, capítulos 1 a 11. A segunda parte apresenta a história do povo específico e escolhido por Deus, a fim de se tornar sua nação e gente de particular comunhão e zelo, capítulos 12 a 50. Moisés apresenta todo o conteúdo de sua obra de modo simples e prático.
Não tem a preocupação de provar coisa alguma, pois apenas escreve o que Deus lhe mandou dizer, e essa é a maior e mais evidente demonstração da verdade que envolve os relatos bíblicos. A Bíblia não é um manual técnico, filosófico, terapêutico ou moral. É a palavra de Deus, e isso basta. 10 histórias são contadas, que podem ser bem identificadas no esboço geral da obra, sendo que algumas dessas histórias são sucintas ou condensadas. Contudo, são decisivas para uma compreensão clara e acertada do conteúdo geral. Com certeza, o autor usou fontes informativas, orais e escritas, pois seus relatos remontam aos tempos mais primitivos da origem da raça humana. Logo a partir de Gênesis e por toda a Torá, o Talmude e toda a Bíblia, a imensa graça e misericórdia de Deus ficam evidenciadas, muito acima da própria lei. No magnífico evento da criação do mundo, a graça é demonstrada mediante a maravilhosa provisão implementada por Deus para todas as suas criaturas. Na fenomenal criação do ser humano, a graça do Senhor se manifesta no fato que ao homem foi outorgado o privilégio da semelhança com Deus. A graça do Senhor é evidenciada até mesmo no grande castigo do dilúvio. E a graça de Deus vai buscar um homem chamado Abraão, escolhido única e exclusivamente por causa da soberania misericordiosa do Senhor, e não por qualquer qualidade ou merecimento por parte de Abraão. Em todos os seus relacionamentos com os chamados patriarcas, o Senhor demonstra grande amor fraternal e compaixão, e por isso sempre receberam muito mais favor, paciência e afeto do que qualquer um deles jamais conseguiria fazer por merecer. O livro de Gênesis é absolutamente fundamental para que possamos compreender todo o restante da palavra de Deus, a Bíblia. Gênesis é também uma obra que trata de relacionamentos, ressaltando a interação de Deus com a natureza e, sobretudo, com os seres humanos, e estes entre si. O livro é absolutamente monoteísta, tomando por certo e claro a existência de um só, eterno e soberano Deus, digno, portanto, desse nome, Deus. A obra faz evidente oposição à ideia de que existem muitos deuses espalhados pelo universo. Politeísmo, a fé da possibilidade da não existência de nenhum Deus ou divindade, ateísmo, e ao pensamento de que Deus pode ser e estar em tudo o que existe, panteísmo. Deus nos ensina através da pessoa de Moisés que Deus existe, é real, soberano, é amor, rico em compaixão e generosidade para com todos os seres humanos, e especial para com seu povo escolhido. Gênesis também nos revela que Deus, em seu amor, sabedoria e soberania, estabelece, por iniciativa própria, alianças com pessoas escolhidas e seu povo amado, comprometendo-se a dar-lhes amor e fidelidade, e exortando-os a agirem da mesma forma amorosa e leal para com ele. Estabelece o sacrifício de sangue como única substituição possível de uma vida pela outra. Gênesis, capítulo 22. Proporciona-nos o primeiro indício de que ele mesmo proveria a seu tempo a redenção da pessoa humana dos domínios das forças do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 15, em relação a Romanos capítulo 16, versículos 17 ao 20, com a definição mais remota, profunda e abrangente do que é fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Mais da metade do capítulo 11 do livro de Hebreus, a chamada Galeria da Fé do Novo Testamento, aponta para personagens reais, narrados em Gênesis. Data da primeira publicação. O primeiro livro dos Reis fala com exatidão sobre o período histórico em que Moisés viveu. O 4º ano do reinado de Salomão em Israel era o mesmo ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito. 1 Reis capítulo 6, versículo 1. Como a primeira data citada era 966 a.C., a data do Êxodo pode ser calculada como 1446
a.C., considerando que o número 480, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, seja literal. O período de 40 anos da peregrinação de Israel pelo deserto, que durou de 1446 a.C. até 1406, provavelmente foi a ocasião em que Moisés escreveu ou ditou a maior parte do que hoje chamamos Torá ou Pentateuco. Contudo, especialmente desde o início do século passado, um número crescente de estudiosos vem afirmando em bases a novas e grandes descobertas arqueológicas, tecnologias e melhores métodos de pesquisa e exegese a existência de 4 fontes documentárias à Torá, lei. Os supostos documentos históricos, presumivelmente com datas entre o século X e V a.C., são denominados J, de Jeová ou Yahvé, o nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. E, de Elohim, o nome genérico plural em ênfase de Deus. D, de Deuteronômico. E P, do inglês priestly, sacerdotal. Defende-se que cada um desses documentos revela características e teologia próprias, muitas vezes contradizendo as dos demais. Sendo assim, a Torá seria retratada como tecido costurado mediante várias histórias, poesias e leis. Essa teoria, contudo, ainda não consegue apoiar-se em evidências que possam ser dadas como irrefutáveis e livres de qualquer engano. Pesquisas recentes e ainda mais apuradas nos mais variados ramos da filologia, exegese, crítica textual, linguística, história, arqueologia, ciências das línguas originais e da literatura antiga tendem a desfazer muitos dos interessantes e desafiadores argumentos usados constantemente para atacar as bases bíblicas mais tradicionais, em especial a autoria mosaica da Torá, Pentateuco. Esboço geral de Gênesis. Moisés foi o homem que o Espírito de Deus inspirou para nos revelar o livro de Gênesis, bem como toda a Torá, Pentateuco. O primeiro livro da Bíblia fornece uma perspectiva histórica sólida e importante para o restante das Sagradas Escrituras, cobrindo mais tempo que todos os demais livros combinados. O extenso escopo do Éden a Ur, a Harã e Canaã ao Egito, faz dessa obra absolutamente singular e fundamental não apenas a introdução à Torá, Pentateuco, mas às Escrituras Sagradas como um todo. Gênesis proporciona aos seus leitores o fundamento para todas as grandes doutrinas da Bíblia. Ele revela como Deus supera o fracasso humano sob diferentes condições. Gênesis é especialmente crucial para uma compreensão da revelação, porque o primeiro e o último capítulo da Bíblia se acham intimamente entrelaçados. Há várias formas de se dividir didaticamente o livro de Gênesis. Uma delas é compreendendo que o livro não é tanto uma história do homem, como correntes humanistas apreciam considerar, mas o primeiro capítulo da história da redenção do ser humano. Como tal, é uma sublime interpretação espiritual seletiva da história. Gênesis pode ser subdividido em 4 grandes eventos, capítulos 1 a 11, e 4 grandes pessoas, capítulos 12 a 50. Os 4 grandes eventos, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, lançam os alicerces sobre os quais toda a Bíblia está construída, e se centram em 4 acontecimentos chaves. Primeiro, criação. Deus é o soberano criador da matéria, energia, espaço e tempo. O homem é o masterpiece, a maravilhosa obra-prima da criação. Segundo, queda. A criação é seguida pela corrupção. No primeiro pecado, o homem é separado de Deus, o Criador, isto é, Adão é afastado de Deus, e no segundo pecado, o homem é separado do seu semelhante e próximo. Caim se afasta de Abel. Apesar da horrível e devastadora maldição da queda, é o Senhor Deus quem toma a iniciativa de prover a solução e promete esperança e redenção, a qual se dará por meio da semente de um ser humano feminino.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Terceiro, dilúvio. Como o ser humano se multiplica muito e rápido, o pecado acompanha a evolução natural da espécie. E, infelizmente, também se multiplica, até que Deus sente que deve destruir a humanidade com exceção de um homem e sua família, Noé. Quarto, nações. O primeiro livro da Bíblia nos ensina que a humanidade é uma raça unida por ligações de filiação e parentesco. Somos todos filhos de Adão, através de Noé. Contudo, por causa da rebelião da Torre de Babel, o Senhor Deus decide fragmentar a única cultura e linguagem que havia sobre a terra no mundo pós-diluviano e dispersa o povo para várias partes do planeta. À medida que as nações, culturas e línguas vão se dispersando mais e mais, Deus escolhe e separa um homem e sua família, descendência, mediante os quais ele abençoaria todos os demais povos da terra. Gênesis, capítulo 12 ao capítulo 50. Primeiro, Abraão. O chamado de Abraão, capítulo 12, é o eixo sobre o qual girará a sequência da obra da própria história. As três promessas pactuais que Deus faz a Abraão, terra, descendentes e bênção, são fundamentais para o seu plano de trazer salvação sobre todo o planeta. Segundo, Isaque. O Senhor Deus estabelece seu pacto com Isaque como um elo espiritual com o pai Abraão. Terceiro, Jacó. O Senhor Deus demonstra seu trabalho delicado, sistemático e preciso de transformar um ser humano egoísta, avarento e arrogante num servo generoso e pacífico. Como grande sinal de transformação, muda o seu próprio nome, identidade, para Israel. Vencer com Deus, em hebraico, e o faz pai das 12 tribos que formam a nação de Israel. Quarto, José. O filho amado e favorito de Jacó sofre a perseguição, a traição e a tentativa de assassinato nas mãos dos próprios irmãos, tendo que ir para o Egito, onde se tornaria escravo. Depois de sua dramática ascensão ao governo do Egito, José liberta sua própria família, que se tornará necessitada, e a conduz de Canaã para Gósen. Uma impressionante figura do próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no Novo Testamento. E o livro de Gênesis termina com uma nota de iminente escravidão com a morte de José. A grande e crescente necessidade de redenção chega ao seu clímax e solução no livro de Moisés que se segue. Êxodo.